Imagine-se à beira de um abismo que separa o que sabemos da realidade e o que a ciência mal consegue começar a explicar. Em todo o mundo, existem locais que parecem vibrar com uma energia que desafia nossas leis fundamentais da física. Não estamos falando de lendas ou contos de fadas, mas de anomalias tangíveis que deixaram os investigadores mais brilhantes do mundo em silêncio absoluto. Nestas profundezas ocultas, o tempo parece se comportar de maneira diferente, e a luz se curva de formas que não deveriam ser possíveis. O que estamos prestes a explorar hoje não é apenas um mistério histórico, mas o que muitos chamam de a frequência da criação. É um segredo guardado por camadas de poeira e séculos de esquecimento, esperando por alguém com coragem suficiente para olhar além do véu. Prepare-se, pois a jornada que iniciamos agora nos levará aos confins da compreensão humana, onde o inexplicável se torna a única verdade. Em uma expedição não documentada realizada nas regiões remotas da Ásia Central, uma equipe de geólogos tropeçou em algo que não deveria existir. Enquanto procuravam por depósitos minerais, seus equipamentos de sonar detectaram uma estrutura perfeitamente geométrica a 300 metros abaixo da superfície sólida de granito. Não havia entradas naturais, nem fissuras que permitissem o acesso. Quando finalmente conseguiram perfurar uma pequena abertura, o ar que escapou de dentro não era estagnado, mas carregado de uma carga eletrostática tão potente que arrepiou os pelos de seus braços instantaneamente. O que eles descobriram não era uma caverna, mas uma câmara deliberadamente selada, protegida por uma liga metálica que não consta em nenhuma tabela periódica conhecida. Este foi o primeiro passo para desvendar um enigma que sugere que nossa história é muito mais complexa e bizarra do que os livros escolares nos levam a acreditar. Ao entrarem na câmara, as lanternas da equipe revelaram um cenário de tirar o fôlego. O espaço era vasto, com paredes adornadas por um ouro que não brilhava como metal comum, mas emitia uma luminescência suave e constante, como se o próprio material estivesse vivo. No centro, artefatos complexos flutuavam a poucos centímetros do chão, desafiando a gravidade sem qualquer suporte visível. O silêncio no local era absoluto, mas era um silêncio pesado, uma pressão acústica que parecia carregar informações diretamente para o cérebro dos presentes. Não havia sinais de habitação, nem inscrições em línguas conhecidas, apenas padrões matemáticos fractais que pareciam descrever a estrutura de galáxias inteiras. A poeira dourada suspensa no ar movia-se em padrões rítmicos, reagindo à presença dos investigadores de uma forma quase consciente, sugerindo que a câmara era um ambiente inteligente e autossustentável. Dentre os objetos encontrados, um se destacava, uma esfera perfeita, composta por camadas translúcidas que pareciam conter um vácuo pulsante. Ao ser observada de perto, a esfera mostrava o que parecia ser um mapa estelar em constante mudança, refletindo posições de estrelas que a astronomia moderna ainda está tentando catalogar. Os pesquisadores notaram que a temperatura da esfera permanecia constante em zero absoluto, e ainda assim, ao toque, ela transmitia uma sensação de calor reconfortante. Como uma tecnologia tão avançada poderia estar enterrada sob camadas geológicas de milhões de anos? A existência desses artefatos sugere que o inexplicável não é apenas uma falha na nossa compreensão, mas um legado de uma inteligência que operava em um nível de realidade que mal podemos conceber. Seriam estas as ferramentas de um grande arquiteto ou restos de uma civilização que dominou a própria essência da matéria? À medida que os dias de investigação passavam, fenômenos estranhos começaram a afetar a equipe. Relógios digitais começaram a contar o tempo de trás para frente, e bússolas giravam freneticamente sem encontrar o norte. O mais perturbador foi a gravação de áudio realizada no centro da câmara. Quando desacelerada, a gravação revelava vozes que pareciam sussurrar em frequências ultrabaixas, padrões sonoros que coincidiam perfeitamente com as ondas cerebrais humanas durante o estado de sono profundo. Este zumbido constante, medido em exatos 432 Hz, é conhecido por alguns como a frequência da harmonia universal. Os dados coletados sugerem que o local não era apenas um depósito, mas um ressonador gigante, projetado para interagir com a consciência humana. Era como se a câmara estivesse tentando falar com os investigadores, transmitindo uma mensagem que a linguagem falada é incapaz de traduzir, um segredo que reside na própria vibração do universo. Buscando paralelos históricos, os investigadores descobriram que este local não era único.
Registros em tábuas de argila da Mesopotâmia e glifos maias mencionam salas de luz enterradas que guardavam o segredo da existência. Embora de culturas separadas por oceanos e milênios, as descrições são identicamente precisas. O metal dourado que não oxida, a luz sem fogo e a música que cura a alma. Isso levanta uma questão perturbadora. Estaria a humanidade sendo monitorada ou guiada por um mecanismo silencioso e invisível desde o início dos tempos? O mistério do inexplicável parece estar conectado a uma rede global de locais anômalos que funcionam como nós de uma grade energética planetária. Se estas estruturas foram deixadas por uma inteligência superior, o propósito permanece um enigma. Seriam elas cápsulas do tempo, faróis para viajantes estelares ou o próprio sistema operacional da nossa realidade física? A ciência moderna tentou replicar a composição dos materiais encontrados na Câmara, mas falhou miseravelmente. Os testes de laboratório revelaram que os isótopos presentes nos artefatos não se originaram em nosso sistema solar. Mais intrigante ainda foi a descoberta de que o material parece sangrar pequenas quantidades de energia de ponto zero, uma fonte teórica de energia infinita que a humanidade ainda não conseguiu dominar. Físicos quânticos sugerem que a Câmara pode ser uma âncora dimensional, mantendo o tecido da nossa realidade estável em uma zona de turbulência cósmica. Cada partícula ali parece estar em um estado de entrelaçamento com algo vasto e distante. O que antes era considerado sobrenatural está agora sendo reclassificado como uma ciência tão avançada que parece mágica aos nossos olhos, forçando-nos a reconsiderar nossa posição como a espécie mais inteligente deste planeta. Um dos episódios mais surreais durante a exploração ocorreu quando um dos pesquisadores acidentalmente ativou uma projeção holográfica ao tocar em um painel central. A câmara se transformou, projetando imagens de eventos históricos cruciais, mas vistos de uma perspectiva impossível. A queda de impérios, desastres naturais e saltos evolutivos foram exibidos como se fossem parte de um grande experimento controlado. A mensagem era clara: o desenvolvimento humano não foi um acidente caótico, mas um processo observado e, talvez, sutilmente influenciado. A projeção terminou com uma imagem da Terra vista do espaço, mas coberta por uma rede de luz pulsante que conectava cada ser vivo a um ponto central oculto. Seria este o segredo do inexplicável? A revelação de que não somos indivíduos isolados, mas parte de um organismo maior e interconectado, cujo núcleo está escondido em lugares como esta câmara subterrânea? À medida que nos aproximamos do cerne do mistério, percebemos que a fronteira entre o material e o imaterial está se dissolvendo. Relatos de testemunhas afirmam que, dentro da câmara, é possível ver eco de si mesmo em diferentes idades, sugerindo que o local atua como uma ponte entre múltiplas linhas temporais. Esta anomalia temporal sugere que quem quer que tenha construído este local, não vivia apenas no presente, mas dominava o tempo como uma dimensão física atravessável. Estamos diante de um portal ou de uma biblioteca da existência? A sensação de paz absoluta relatada por todos que entraram no local sugere que a energia ali presente tem um efeito direto sobre a biologia humana, possivelmente ativando partes do nosso DNA que permanecem adormecidas. O inexplicável não é apenas um enigma para ser resolvido, mas uma experiência que transforma a própria natureza de quem o testemunha. O que resta para nós agora é a aceitação de que o universo é muito mais vasto e misterioso do que nossos sentidos podem perceber. A câmara e seus artefatos dourados permanecem em um local mantido em sigilo absoluto, longe dos olhos do público, sob a custódia de organizações que temem as implicações de tal descoberta para o status quo global. No entanto, a verdade tem uma maneira de vazar pelas rachaduras. O segredo do inexplicável não está apenas enterrado em montanhas distantes, mas ressoa em cada átomo do nosso corpo e em cada estrela no céu noturno. Estamos todos conectados a essa frequência primordial, e talvez a busca por esses mistérios seja, na verdade, uma busca por nossa própria origem esquecida. O inexplicável nos convida a questionar tudo e a manter a mente aberta para o que antes considerávamos impossível. O mistério continua e a verdade ainda espera para ser totalmente revelada. Se você sentiu o chamado do inexplicável, inscreva-se no canal e curta este vídeo para não perder nossos próximos mergulhos no desconhecido. Até a próxima investigação!